E estamos ao vivo, como eu prometi, a gente está aqui com a psicóloga Débora Benevides, que topou falar comigo sobre Setembro Amarelo, suicídio e imprensa. A gente está no finalzinho de setembro, mas foi agora que a gente conseguiu falar sobre esse assunto, porque é período de eleição. O Manaus 360 ele é super dedicado à política, então a gente, nesse momento, está respirando política e eleição. Mas a gente precisa parar para falar de outros assuntos que também são importantíssimos. Então, Setembro Amarelo ali é uma super oportunidade da gente conhecer melhor o assunto sobre saúde mental e como é que a gente fala disso. Débora, primeiro, assim, obrigada por ter vindo aqui, por aceitar falar com a gente sobre esse assunto. E nesse primeiro momento, que é aqui para o meu Insta, a gente quer falar, como eu te adiantei, né, sobre essa questão de como é que a imprensa pode cobrir esse assunto que é tão delicado, que é o suicídio. A princípio, a gente é ensinado na faculdade a ignorar esse assunto, a tratar que, assim, alguém morreu e foi nesse problema, nessa causa, cometeu um suicídio, a gente simplesmente não fala dele, porque se a gente falar dele, nós podemos estar incentivando alguém a cometer a mesma coisa. Então, a gente trata como se não existisse. Mas teria um jeito melhor da gente, como jornalista, da imprensa, cobrir esse tipo de assunto? Tem sim. Na verdade, eu acho que a gente tem que levar em consideração alguns fatores. O socioeconômico. Então, às vezes, não é interessante cobrir a matéria de alguém que é anônimo ali, por um tabu muito maior, que nem você acabou de falar, de que se a gente está falando sobre isso, a gente pode estar incentivando de alguma maneira. O que isso já cai em um outro tema, porque existe a família de alguém que perdeu uma pessoa para o suicídio. Uhum. E quando a imprensa não fala sobre isso, já que a gente tem uma ideia de que todo mundo tem acesso à internet, mas muita gente tem acesso à TV aberta, né? Principalmente à TV local. Então, às vezes, isso é bom para conscientizar até as famílias, porque a maioria das famílias, até algumas que eu já atendi que perderam alguns pacientes, elas têm vergonha de falar que foi pelo suicídio. Porque existe um tabu muito grande e existe uma culpa de que eu deveria ter feito algo. Só que eu acho que a gente tinha falado sobre isso até um pouco, que tu falaste assim, a maioria cobre muito algum famoso que acabou cometendo suicídio, mas as pessoas anônimas são deixadas de lado. E aí tem essa parte socioeconômica realmente de que não é tão interessante ali, às vezes, para a mídia cobrir alguém que é anônimo. E justamente por esse outro fato de que, se a gente cobrir, a gente vai acabar incentivando. Então, eu acho que nesse momento, você, enquanto jornalista, deve conscientizar mais a família, as famílias que estão passando por aquele momento, de que aconteceu alguma coisa, de que essas coisas têm sinais precoces, não é um sinal do tipo, eu vou me matar, hoje comprei tantos remédios e vou fazer isso. Não, são sinais muito simples. E, às vezes, essa própria família precisa ser conscientizada. Acho que o trabalho da mídia, nesse momento, para conscientização, para poder falar disso, seja para falar a mesma coisa sobre depressão, sobre transtornos mentais, 300 bilhões de vezes, mas acho que se você tocar na parte mais simples de conscientização nesse momento, seria muito importante. Porque eu acho que o que fica realmente são as famílias que acabam perdendo alguém. E aí todo mundo se cala para esse assunto, ninguém fala sobre isso. E fica como se não acontecesse. Na verdade, tem uma frequência altíssima. Sim, sim. E a gente fala dos famosos, e aí a gente fala de uma mídia mais nacional e internacional, e é de vez em quando, porque não é toda hora que uma pessoa de grande notabilidade ali comete suicídio. Mas quando acontece, também quando se fala, é tratado de uma forma assim, não aguentou Sim. o assédio dos fãs e não sei o quê. E não sei se é exatamente isso, se não aguentou, se realmente o que acontece, como é que chega nesse ponto. Porque a gente, apesar de acompanhar uma pessoa pública, a gente não está junto, né? Para saber como é que foi essa mudança de humor, se ela existiu, se ela não existiu, se fez uso de algo ilícito, o que aconteceu ali. Mas tem muita história, como... enfim, 1000 nomes vêm na nossa cabeça. Sim. Que cometeram suicídio, mas que a mídia tratou porque não tem como não falar. Fulano morreu, sabe? Não tem como não falar esse assunto. E aí fala que foi suicídio e somente isso, mas não aborda muito ali. Isso desde sempre, né? Desde
Elis Regina, ela foi vista com drogas, com remédio, misturou bebida e remédio e foi isso. Mas não se fala como é que ela estava emocionalmente, o que levou a fazer isso. Quase como se, teve uma bebida e um remédio, aí ela tomou e aí foi isso. Não tem um plano de fundo, não Sim. tem uma história que é contada, o que aconteceu, não tem nome para isso. Enfim, eu acho que isso vem desde lá sendo tratado mais ou menos da mesma maneira, com certa ignorância mesmo. Sim, e é interessante o jeito que você falou sobre isso, porque eles entram realmente só no cru da coisa, do tipo, mas como que morreu? Foi de que jeito? Fez de que jeito? As pessoas estão mais curiosas em saber sobre isso do que os sinais que são dados antes, porque tem muitos sinais. Inclusive, tem uma coisa sobre saúde mental que eu vejo que as pessoas não sabem muito. Mas uma pessoa que ela tem um problema, um transtorno, ela demora muito tempo para chegar no ápice. Então, tem gente que convive com depressão há mais de 10 anos. Não é, senti isso aqui e diretamente vou pensar em me matar. Às vezes não é isso. E a pessoa continua funcional. E isso é uma coisa que realmente a mídia não cobre. Não, quando você vai falar sobre a morte de alguém, você só fala, tipo, morreu, ou se jogou da ponte e tal, fez tal coisa assim, e é só isso. E aí eu vejo que todo mundo sempre fica mais interessado em saber, mas como foi? Onde foi? Que dia foi? De que jeito foi? Só que aquela pessoa tinha uma vida antes, tem uma família. Acho que esse cuidado, principalmente da mídia com a família, quando vai notificar essas coisas. Às vezes eu entro em algumas matérias sobre alguém que cometeu suicídio e não tem muito cuidado. É uma coisa muito jovem tal, tantos anos, pulou do lugar tal, ou se enforcou, ou fez alguma coisa nesse sentido. Não tem um cuidado com isso. Existe uma família que vai ler aquilo ali, que perdeu uma pessoa, que se sente culpado. Porque quando isso acontece, a família se sente muito culpada. Então, existe uma pessoa que vai ler aquilo ali. Não é simplesmente um produto que você vai vender. É uma pessoa, é alguém que realmente precisa ler sobre aquilo, que está passando por alguma coisa, que talvez seria interessante identificar, falar com alguns amigos ou familiares nesse momento. Seria importante. Só lembrando, tá, que jornalista de verdade não publica foto de alguém morto, suicídio ou não. Não existe isso. Não existe jogar cenas fortes e aí tem o vídeo de alguém, ou que alguém está matando, ou da pessoa se matando. Jornalista não faz isso. A gente deixa isso para amador que quer vender like ali, quer vender, entrar em matéria. Inclusive, se você não é jornalista, se você não produz matéria, especialmente esse tipo, não colabora, não clica nesse link, não clica em cenas fortes, não abre a foto que está mostrando a selvageria, sabe? Não faz isso, porque aí você está também fazendo com que exista um mercado que aceita esse tipo de conteúdo. Então, você também é responsável por isso. E quem é jornalista, por favor, né? Não conta para ninguém que você é jornalista se você faz isso. Destrói seu diploma, porque é o que você está fazendo com todo mundo. Não só com você, como com toda a classe, com todos os jornalistas que também tiveram ali um trabalho de se formar e tudo isso, e a gente está o tempo todo tendo que dizer o quanto a gente estuda, o quanto a formação é importante, porque, né, em tempos de fake news, tudo que é produção é direcionada ao jornalista, quando não é bem assim. Existe um espaço muito aberto, muito livre, que todo mundo pode ir lá e publicar alguma coisa, mas quem é jornalista tem que ter muita responsabilidade. Agora, o que assusta a gente, assim, quando a gente vai fazer matéria, como eu te falei, a gente não fala de suicídio, né? Sim. Em especial, a gente não fala, mas quando é algo muito grande, um nome muito grande, aí você fala, mas normalmente quem vai falar disso é o pessoal da mídia internacional, nacional, como foi, enfim, inúmeros casos. Mas, assim, o que a gente pode ver de uma pessoa, porque você falou, ela continua funcional, ou seja, ela está trabalhando, ela está postando no Instagram sorrindo, ela está tendo uma vida normal e do nada acontece. O que está dentro desse do nada que a gente não viu? São falas... Primeiro, a gente tem que dividir o ato do suicídio. Ele acontece em 3 etapas. Tem a ideação suicida, que é mais ou menos assim.
Vamos supor que nós somos amigas, e aí você já me conhece. Como assim nós não somos? Ok, como eu vou continuar com isso? Vamos lá. Então, somos amigas, e aí você chega pra mim e fala assim, ah, cara, eu queria dormir e não acordar nunca mais. Ou então eu queria passar, sei lá, uma semana dormindo, pra não ter que resolver mais nada na minha vida. Ó, cuidado que não é uma frase tão absurda de se ouvir ou de se falar. Sim. Então, se você já falou, eu queria dormir, queria me ausentar durante um longo período ou para sempre, talvez não seja só uma brincadeirinha, né? Sim, com certeza. Então, eu queria, sinceramente, sei lá, dar um tempo de tudo. E aí você pergunta, mas você iria pra onde? Pra lugar nenhum, só queria sair de tudo. E essa fala, ela demora muito tempo, é num período assim. E aí você acaba sendo aquela pessoa chata, de que só fala sobre querer morrer, sobre estar muito cansada da vida. E aí os seus amigos que estão funcionais falam, eu nem vou chamar a fulana, porque que coisa chata, que coisa insuportável, só reclama, só fala de problema. E aí a gente chega num outro, que já não é mais a ideação, é o plano, que é mais ou menos, e se eu tomar tantas doses do remédio tal? Mas assim, antes de chegar aí, essa pessoa que ela tá falando, eu queria dormir, eu queria tudo isso, ela sabe que ela está dizendo que ela quer morrer? Não, na maioria das vezes não, porque tem uma diferença, a gente fala na psicologia, mas eu não vou usar um termo técnico para todo mundo entender. Mas existe uma diferença, tipo, algumas pessoas, elas conseguem perceber uma mudança de humor nelas. Então, cara, eu não era assim, não tem como. Eu não era desse jeito. Por que eu estou pensando isso? Se eu não era assim, tem pessoas que conseguem perceber, tem essa autoeficácia para perceber isso em si, essa mudança de humor, pouquíssima. Tem outras pessoas que já são assim há tanto tempo que elas não conseguem perceber isso. Então, elas não sabem como é que é ser diferente. E aí entra nesse plano plano mesmo de ideação. E se eu ir para a ponte tal? Aí todo dia eu passo pela ponte, aí olho, aí fico olhando. Bom, já tem um lugar, e se for aquilo ali, se for desse jeito? Começa a concretizar a coisa, né? E aí tem o concreto mesmo, de fato, que é, bom, já sei onde é que eu vou fazer, já sei que horas não tem ninguém em casa, já sei que eu posso fazer nesse horário, já sei que eu posso tomar isso aqui. E uma coisa que as pessoas não sabem, a primeira tentativa de suicídio é o pior prognóstico. Porque se você fez uma vez, você triplica as chances de você fazer de novo. E o discurso é sempre o mesmo. É tipo, da primeira vez não deu certo por causa disso aqui, mas da segunda vez eu já sei como é que eu vou fazer. E aí a família, nesse momento, se sente culpada, não sabe direito o que foi que aconteceu, entra numa briga de ego, mas eu sempre te dei tudo, eu sempre falei tudo, a família nesse momento chega a atrapalhar em alguns momentos. Esse discurso é ruim? Da família falar isso, muito ruim. Que nem quando uma pessoa chega pra você e fala assim, tipo, que você sabe que ela não é daquela maneira, e ela chega assim, tipo, cara, eu tô tão cansada, eu só queria sumir. Se eu pudesse, sinceramente, nem existiria mais. A primeira coisa que a família e os amigos deveriam fazer é por quê? Esse discurso de tipo, não, mas você tem uma vida linda, você tem um emprego lindo, você tem pessoas ao seu redor, que coisa maravilhosa, por que você tá assim? Faz a pessoa se sentir mais culpada, porque ela pensa, cara, eu tenho isso tudo mesmo, que pessoa egoísta que eu sou. Tem gente que não tem nada, tem gente que não come, tem gente que... E esse é um discurso muito, muito, muito frequente na terapia. Do tipo, mas eu não mereço sofrer porque tem gente pior do que eu. Eles falam muito isso na terapia. Uhum. Dessa maneira. Mas tem essas etapas, como eu te falei, tem um plano. E aí, realmente, cabe à pessoa, tem algumas pessoas que vão conseguir reconhecer isso, do tipo, eu não era desse jeito. Que mudança de humor foi essa? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Aconteceu alguma coisa no meu relacionamento? Eu não era assim. O que aconteceu? Então, primeiro momento ali, rola uma mudança de humor. É. Só que não necessariamente é uma coisa assim, hoje eu estou bem, aí amanhã isso se leva... Isso. Carrega esse comportamento por anos. Por Sim. isso que esse do nada pode estar acontecendo, né? É porque a pessoa fica funcional, que nem a gente falou aqui. Ela não consegue sair para trabalhar. Tipo, nossa, cara, nem por mim eu nem iria trabalhar hoje, mas eu tenho que ir, eu vou. Aí, às vezes, acontece se eu consigo desmarcar com um amigo, vou desmarcar. Não vou. E aí, às vezes, os próprios amigos acabam ficando chateados com essa oscilação de humor, que é muito frequente. Do tipo, nossa, mas fulano tá sempre um dia bem, depois no outro dia tá chato. Ai, que coisa insuportável. Porque eu vou te falar uma coisa, é muito difícil você conviver com alguém assim. Não é uma tarefa fácil.
E é uma coisa também que não é muito falada. Não é uma tarefa fácil viver com alguém que tem depressão ou com qualquer outra comorbidade que venha a querer cometer suicídio. É uma tarefa muito difícil. Não é uma coisa muito fácil, não. Quase ninguém consegue lidar. O que dá para fazer? Quem tá ali... Pecar pelo excesso. Se isso, é cuidar muito, isso. né? Se isso aconteceu, se você é uma pessoa... Porque, assim, existem 2 cenários. Existe a pessoa que sabe que ela está passando por aquilo, então ela se sente incomodada em pedir ajuda, mas ela tem que pedir. E existe um outro cenário que é os amigos que começaram a perceber isso. Cara, não é normal você falar que quero dormir por uma semana e não acordar nunca mais. Mesmo que esse seja um discurso de rede social, porque hoje os memes estão muito voltados a isso, né? Tipo, que vida horrível, que vida X. Então, hoje, até os memes também contribuem para isso. Eu já ouvi gente falando, tipo, eu queria ter um coma de uma semana rapidinho. Porque eu tô cansada de não sei o quê. Mas a gente leva assim, tipo, brincando. Porque, obviamente, se pensa, não, mas ninguém quer ter um coma, né? Ninguém quer ficar numa situação assim. A pessoa está só dizendo que ela tá cansada. Só que se isso vem muitas vezes, algo parecido, esse mesmo discurso, ou hoje eu não queria levantar, algo assim. Ou a pessoa pode até mesmo se dar um dia, passar a não ser tão funcional, eu acho que pode acontecer. Sim, e validar realmente isso, porque, como eu te falei, tem pessoas que conseguem fazer isso, que elas sabem que elas estão numa mudança de humor, tipo, essa semana foi muito ruim, trabalhei muito, tive uma briga com alguém, e validar aquilo que ela está sentindo, mas tem pessoas que estão assim há muito tempo. É o mesmo discurso. Então, assim, a imprensa poderia ajudar. Acho que a melhor forma de ajudar, pelo que está sendo dito, é prevenção antes, né? Então, não é tratar como se não existisse o assunto, mas dizer... O meu medo é, até onde eu falar de prevenção, eu posso acabar incentivando quem está pensando em fazer. Mas acho que não, porque é uma pessoa que... Eu acho que não, tenho certeza que não. Porque quando você fala sobre prevenção, a psicologia, ela... é um grande tabu porque ela não é tão acessível para as pessoas. Tem psicólogo que não gosta de falar sobre isso. Existe um tabu muito grande onde, não, eu que sou psicólogo, eu tenho que ser mais reservado nas redes sociais. Mas aí quem que tu vai encontrar para falar sobre alguma coisa? Porque não é todo mundo que tem X dinheiros para fazer uma terapia. Então tu está falando para quem? Aí tem um outro público que está ali na internet. Então tem um pessoal da internet e tem um pessoal da TV. Tem que falar sobre isso. Não tem um outro plano, porque você não vai incentivar. Tem gente que nem sabe que isso que ela está sentindo é normal ou não. Às vezes ela acha que, tipo, nossa, é preguiça mesmo isso aqui que eu estou sentindo. Pode confundir com preguiça, com ser ingrato. Sim. Porque você não está... Como assim? Você que tem a faculdade tal, você que tem um emprego tal, você que ganha X, você que... E você tá reclamando, você quer morrer? Imagina se você tivesse um problema de verdade. Sim, exatamente. A pessoa fica, cara, eu sou horrível mesmo. Porque se eu me sinto assim, eu tenho tudo. E aí isso vai ficando cada vez pior. Porque é isso realmente que as pessoas não entendem. Não é do nada. Ai, perdão. Não, mas... Eu quero ver a gente. Quero ver se tem pergunta. Por isso que eu tô entrando aqui. Então, primeira coisa, tratar da prevenção. Sim. O jornalista trazer mais pautas de prevenção. E aí, nesse momento, eu peço para psicólogos, psiquiatras e quem mais puder colaborar com o jornalista para se aproximar mesmo, para sugerir pauta, participar. Foi super difícil encontrar uma psicóloga, gente, para falar comigo aqui hoje. E a Débora se disponibilizou e a gente está tendo essa oportunidade que eu acho muito rica para todo mundo, para toda a sociedade, da gente trazer esse assunto para a pauta. E nesse ponto de como é que a imprensa colabora. E eu acho que a gente precisa dar as mãos para esses profissionais e juntos colocar isso em pauta de uma forma responsável, até para acertar o alvo ali, que é evitar que o pior aconteça com inúmeras pessoas. Eu acho que psicólogos e todos esses profissionais têm uma responsabilidade por ter o conhecimento, né? Então, se furtar a entregar esse conhecimento na internet, porque, sei lá, está se protegendo aí de alguma coisa, talvez não seja também o melhor caminho. Sim, com certeza. E como é que te segue no Insta? Até a gente já aproveita e já fala disso. DB... Isso, D.B. Souza, com 2 As. D.B. Souza. Deixa eu ver até se eu consigo te marcar aqui para nos comentários a gente ter você.
Mas pode continuar falando. E é isso. Então, eu queria ter mais pessoas participando com a gente, mais profissionais, para que a gente possa colocar essa pauta mais em evidência mais vezes e evitar que as pessoas venham a cometer suicídio, até por não saber o que está acontecendo com ela, porque ela mesma pode não estar se entendendo, né? Não, é porque nem eu te falei, é muito difícil que você tenha essa autoeficácia de conseguir perceber, tipo, que essa oscilação que está acontecendo essa semana foi porque aconteceu X aqui no trabalho, foi porque aconteceu isso aqui com uma amiga minha. E aí tem uma outra galerinha, mas isso acontece muito com adolescentes, de achar que qualquer coisa é depressão, ou qualquer coisa é ansiedade. E aí vai de realmente dos pais. Cara, hoje em dia não tem como ser pai só com bom senso. Hoje você tem que ser um pai que você tem que pesquisar, estudar sobre as coisas. E aí, às vezes, esse conhecimento não está tão acessível assim. Às vezes você acha que você sabe muita coisa sobre psicologia, ou que você acha que sabe o básico ali sobre prevenção, sobre psicologia, mas um assunto que, para ele conseguir ficar acessível, ele tem que ser falado várias e várias vezes. Ah, não, mas eu já sei disso aqui. Mas dissemine para outras pessoas, mande para outras pessoas. Não, mas eu já sei do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele veio de uma iniciativa para você falar sobre, mas não quer dizer que você tem que falar só em setembro. E quando não for setembro, você tá ali, tipo, o meu amigo tá chateado e eu não quero, não vou levar ele para nenhum canto não, tá sempre de mau humor. Vive com preguiça, vive não querendo fazer tal coisa, coisa chata. Então, dever de casa também para amigos. Identificou que alguém está com esse problema, acho que talvez insistir um pouco para que a pessoa vá, ou ele ir atrás da pessoa. Sim. Mas não descartá-lo da roda de amigos, né? Sim. Mas é que não te falei, é uma tarefa muito difícil, mas você tá ali perguntando, olha, fulano, se você quiser falar comigo, eu tô aqui, pode contar comigo. Às vezes a pessoa nem quer falar, mas ela saber que tem alguém ali que ela vai poder conversar em algum momento, ok. E quando ela falar, cara, não precisa dar lição de moral, não precisa dizer para ela o que ela tem. Todo mundo tem consciência do que tem na vida, se tem uma profissão boa, se tem qualquer coisa desse sentido. As pessoas têm consciência. Pergunte mais. Diz para a pessoa falar sobre aquilo, que você não vai julgar ela de jeito nenhum. Se você quiser julgar, julgue só na sua cabeça. Não fale para ela, não. Camila Miranda está falando aqui com a gente. Ela disse: muitas pessoas estão passando por problemas de ansiedade e depressão e passam despercebidos. E quantas pessoas perdemos? A diferença está nos detalhes. Precisamos ajudar. Madeza, eu não sei, o arroba é Madeza, disse só maravilhosa, eu vou entender que é para mim. Tô brincando, certamente é para Débora, que está aqui colaborando com a gente. Tem mais pessoas participando. Virginia Neta. Minha amiga muito linda, para você. Clauson Dutra, baita tema. Gênio da psicologia, também é para mim, com certeza. Profissional incrível. Então, Débora, ok, vamos lá. Estou tentando aprender aqui. A gente já sabe que trazer pautas para falar sobre prevenção é uma boa. E o mais básico possível das pautas. Porque às vezes a gente descarta muito que é básico. Tipo, não, mas todo mundo sabe que Começar do começo, isso. Né? Sempre esteja falando sobre a mesma coisa até que as pessoas se conscientizem daquilo. Certo. E subindo mais, vamos lá. Digamos que, apesar da gente fazer ali a coisa da pauta, sempre vai acontecer, aconteceu. Qual que é a melhor postura que a gente pode ter? Como é que a gente colabora? Tem o cuidado ali com a família, claro, não publicar de qualquer forma, mas a gente continua tratando como, vamos fingir que não rolou, ou a gente cobre aquele momento ali pontual? Eu acho que você ter um cuidado, eu acho que já deu, né, para todo mundo isso de vou fingir que não existe, porque acho que isso vem justamente até da família, como eu te falei, tem famílias que realmente ficam culpadas. A culpa é tão grande que não vou falar disso aqui. Às vezes quando chega alguém em casa e aí pergunta, fulano, não sei o que, fulano morreu de quê? Inventa uma história. Cara, isso não é vergonhoso. Isso não é vergonhoso. Não. Saúde mental, por mais que seja um tema que a gente considere ser muito antigo, é que nem a gente está falando aqui, é um tema que não é muito falado. Então, as pessoas realmente não sabem como abordar. Não existe isso de, não, eu sei sim como abordar. Não sabem. É difícil ali, é difícil conviver. Então, acho que nesse momento, aconteceu, não teve jeito. Cuidar da família.
mostrar ali suportes. Tem faculdades que conseguem fazer grupos terapêuticos com família. Eu não sei se aqui em Manaus, acho que seria até uma boa iniciativa, estudantes de psicologia, você fazer um grupo onde essas pessoas pudessem ali falar sobre isso. Porque elas não falam. Os familiares. Eles não têm suporte nenhum, aliás. Não tem mesmo. Se não tiver dinheiro para buscar um acompanhamento psicoterápico, ou às vezes não conseguir vaga numa universidade que oferece isso gratuito, fica por isso mesmo. E a família fica devastada. Acabou, você se sente culpado pro resto da vida. Porque, que nem você falou no início, fica tipo, mas como que eu não vi? Aconteceu do nada. Tava ali. Aí você tem uma entrevista de um famoso, acho que é um cantor do Linkin Park. Ele, na última entrevista que ele deu, ele dava todos os sinais que ele ia cometer suicídio. Tipo, não quero mais, não aguento mais. Depois, se você tiver a oportunidade, você vê, ele deu todos os sinais. E aí, quando aconteceu, até a própria família falou, tipo, cara, a gente já não imaginava quando é que ia ser, mas não sabia que ia ser tão rápido assim. A Camila está perguntando aqui, Camila Miranda, no ambiente do trabalho, como agir ao desconfiarmos que um profissional não está bem? Como abordar sem interferir nesse processo, sem causar algo maior? Camila, a Débora vai responder, mas não nessa live. É que daqui a pouquinho a gente, depois do intervalo, né? Porque nessa live a gente realmente está concentrando no trabalho da imprensa. Mas logo depois que a gente sair daqui, a gente vai lá para o Manaus 360 e a gente vai falar só sobre sinais que as pessoas dão e que a gente não costuma perceber. Inevitavelmente, a gente acaba entrando um pouco nesse tema aqui também, porque faz parte, né? No fim, é o mesmo tema, a gente só está aqui com esse foco para a imprensa. Mas daqui a pouco a gente vai lá para o Manaus 360 e a gente vai falar somente sobre esses sinais e como que você pode agir e tudo isso. E às vezes você mesmo pode identificar que está sofrendo aí alguma coisa, mas ainda não pôde perceber. Então, quem tiver com alguma dúvida que for da imprensa, passar por alguma coisa, já ter vivido alguma coisa que sentiu que pesou a mão ali ou que poderia ter feito e não fez, pode mandar pergunta também, mandar algum exemplo, algo assim, fica à vontade, que a gente está acompanhando aqui nos comentários. Então, fingir que não existe já chega, não vamos por aí que não é o caminho certo. E, ao mesmo tempo, respeitar as pessoas, mas como é que eu vou poupar esse familiar quando eu der essa notícia? Eu acho que é você... Olha, vou te dar um exemplo. O próprio Setembro Amarelo, ele veio de uma iniciativa de uma mãe, né, que perdeu um filho nos Estados Unidos, e aí ela falou que ela queria que isso não acontecesse com outras mães. E se acontecesse com outras mães, que elas soubessem que elas poderiam fazer disso uma coisa para ajudar umas outras pessoas, para que aquela dor não acabasse sucumbindo elas de alguma maneira. E aí ela fez essas ações. Isso é uma história que eu acho que pouca gente sabe. E às vezes ter alguém, ver que alguém fez alguma coisa nesse sentido, é óbvio que às vezes o seu filho, o seu marido, o seu namorado, isso não vai fazer com que ele volte. Mas saber que tem pessoas que também passaram por isso, e é por isso que entra numa abordagem de grupo terapêutico. Grupo terapêutico é muito bacana para trabalhar com essas famílias, porque elas acabam sabendo que tem outras pessoas que também passaram por aquilo, que deram, às vezes, algum significado. Então, às vezes, eu acho que até trazer essas histórias sobre Setembro Amarelo, sobre de onde veio, a imprensa cobrir realmente isso, para que essa família saiba que não foi a única, que eles não falharam em nada, que isso realmente, às vezes, acontece, que não é uma coisa incomum. Que eles não falharam, porque eles ficam... a gente sente muita culpa, porque falhou de alguma maneira. Não tem nada que você possa fazer, porque a gente falhou de alguma maneira. Então, que eles se sintam, pelo menos, acolhidos nesse momento. Então, mostrando informações, mostrando... até essa história mesmo sobre o Setembro Amarelo. E a gente acaba pensando assim, tipo, mas todo mundo sabe dessa história do Setembro Amarelo. Nem todo mundo sabe. Uhum. A gente acha que o óbvio não precisa ser dito, ele precisa ser dito milhões de vezes, se possível. Então é isso, acho que a gente aprendeu um bocado sobre como nós da imprensa podemos trabalhar esse assunto e, mais uma vez, o caminho não é fingir que ele não existe, mas tratar ele com muita responsabilidade, olhando tudo que a Débora falou, ter esse respeito com a família, que é quem sofre muito depois que acontece, e, principalmente antes, ajudar na prevenção por meio da informação, que é o nosso trabalho, que é para isso que a gente estudou e trabalha diariamente. O que eu posso
falar publicamente, eu não sou a política, né, aqui, apesar da gente falar muito com político, mas o que eu posso prometer do Manaus 360 é que a gente vai tentar trazer essa pauta muito mais, em especial para ajudar na prevenção e não ignorar o assunto a começar de hoje, a começar de agora, de ter essa presença aqui com a gente. Sim. Não só no Setembro Amarelo, gente. Não só no Setembro Amarelo. Não precisa. Pode falar todo dia, se possível. E é isso, te agradeço muito. Imagina. E ela vai continuar comigo, só que agora no Manaus 360. Então, eu vou só desligar que é o tempo da gente tomar uma água e ficar ao vivo lá. Eu espero você lá, viu?